R. 4.300.000 reais. Foi exatamente isso que minha mãe deixou quando partiu numa tarde de quinta-feira, com chuva fina batendo na janela do hospital e eu segurando a mão dela até ela ficar fria. 40 anos trabalhando como enfermeira-chefe no mesmo hospital público de Belo Horizonte. 40 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, cuidando de gente desconhecida com o mesmo carinho que reservava para mim. Ela nunca reclamou. Nunca. Nos fins de semana ela ainda fazia faxina para casas de família no bairro Nobre perto de casa, porque dizia que queria me dar uma vida diferente da dela, e guardava. Guardava tudo o que podia, religiosamente, mês após mês, durante décadas, num fundo de previdência privada que ela nunca tocou. Quando a advogada leu o testamento, eu estava sentada numa cadeira de plástico no corredor do cartório. Meu marido estava ao meu lado. Ouvi o número e senti o chão sumir debaixo dos meus pés, não de alegria, mas de dor, porque aquele número representava uma vida inteira de sacrifício de uma mulher que merecia ter descansado muito antes. Meu marido apertou minha mão. Olhei para ele e vi nos olhos dele algo que eu não reconheci na hora. Só entenderia dias depois o que era aquilo. Sou cardiologista há 15 anos. Trabalho no Hospital das Clínicas e num consultório particular que construí sozinha, paciente por paciente, reputação por reputação. Conheço corações. É irônico, eu sei, porque demorei tempo demais para entender o que batia dentro do peito do homem com quem dividi minha cama por 11 anos. Meu marido é arquiteto. Era arquiteto, melhor dizendo. Quando nos casamos, ele tinha um escritório próprio, projetos em andamento, uma energia contagiante que me encantou logo na primeira conversa. Com o tempo, os projetos foram ficando escassos. O escritório fechou há 3 anos. Desde então, ele dizia que estava em transição, que estava desenvolvendo um conceito novo, que o mercado estava difícil. Eu acreditava. Ou fingia acreditar. Que às vezes é a mesma coisa quando você ama alguém. Naquela noite, depois do cartório, ele abriu uma garrafa de vinho que estava guardada no armário desde o nosso 10º aniversário de casamento. Disse que era para honrar minha mãe, para celebrar a vida que ela construiu. Conversamos por horas sobre o futuro. Ele sugeria coisas, viagens longas, uma casa na praia, um apartamento em Lisboa. Eu ouvia e pensava na minha mãe pegando aquele ônibus às 5 da manhã. Disse que queria usar parte do dinheiro para reformar a ala pediátrica do hospital onde ela trabalhou por 4 décadas. Era o pedido dela. Estava escrito à mão numa carta que ela deixou junto ao testamento, com a letra grande e redonda que eu aprendi a ler ainda criança. Ele concordou. Claro, disse com um sorriso largo. Era uma ideia linda. Sua mãe ficaria orgulhosa. 5 dias depois, ele mudou. Não de repente. Foi gradual, como uma maré que vai subindo sem que você perceba, até que de repente a água já está na altura do pescoço. Ele começou a chegar tarde. Dizia que tinha reuniões, possíveis clientes, conversas promissoras. Eu chegava do plantão às 10 da noite e a cama estava vazia. Quando perguntava, ele desviava. Quando insistia, ele ficava irritado, dizia que eu estava sufocando, que eu não entendia a pressão que sentia. Numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois do funeral da minha mãe, eu estava tomando café quando ele entrou na cozinha com uma pasta azul na mão. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. Ficou de pé, encostado na pia, com os braços cruzados. Precisamos conversar, disse ele. Olhei para a pasta. Meu coração fez algo estranho, uma contração fora do ritmo. Profissional demais para ignorar. Sobre o quê? Perguntei. Embora já soubesse. Acho que chegou a hora de a gente ser honesto. Ele não me olhava nos olhos. Olhava para a janela, para o jardim, para qualquer coisa que não fosse meu rosto. A gente mudou. As 2 pessoas que se casaram já não existem mais. Isso acontece. Não é culpa de ninguém. Culpa de ninguém. Que frase conveniente. Você está me pedindo divórcio? Perguntei. Ele finalmente me olhou. Estou te propondo uma solução adulta, sem brigas, sem advogados caros, sem arrastar isso por anos nos tribunais. Ele empurrou a pasta na minha direção. Já organizei tudo. Está tudo aqui. Abri a pasta.
petição de divórcio consensual, partilha de bens, 2 contratos de cessão de direitos, tudo impresso, tudo já preenchido com meu nome e o dele, só faltando assinatura. Alguém tinha passado horas preparando aquilo. Alguém muito motivado. Você já tinha isso pronto antes da minha mãe morrer? Perguntei baixinho. Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Olha, ele se sentou na cadeira na minha frente, juntou as mãos sobre a mesa, como um gerente de banco, prestes a oferecer um empréstimo. Eu quero ser justo. A herança é sua, da sua mãe, eu respeito isso completamente. Não vou pedir nada disso. Senti algo se soltar dentro de mim. Ingenuamente, por um segundo, pensei que ele ainda tinha um resto de decência. Mas durante 11 anos de casamento, ele continuou. A gente construiu patrimônio junto, a casa, os investimentos, as economias. Isso é patrimônio comum e eu tenho direito à metade. Ele abriu um papel com números organizados em colunas. São aproximadamente 480 mil em bens conjuntos. Metade é 240 mil. Esperei. Sabia que não tinha acabado. E tem mais uma questão. Ele ajeitou a postura. Durante 11 anos, sua renda como médica foi muito superior à minha. Nos últimos 3 anos eu não tive renda. Tecnicamente, de acordo com a lei, tenho direito a uma pensão alimentícia compensatória. Não vou pedir pensão mensal, vou ser razoável. Quero um valor único, 800 mil, para compensar o desequilíbrio econômico do casamento. Assim a gente fecha tudo de forma limpa. 800 mil. Somados aos 240 mil, mais de 1 milhão de reais. Fiquei olhando para ele por alguns segundos sem falar nada. 11 anos. Eu tinha cuidado desse homem, pago as contas quando ele ficou sem renda, acreditado nas promessas de transição e recomeço. E ali estava ele, com uma pasta azul e números organizados em colunas, pedindo 800 mil de compensação. E se eu não concordar? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo irracional. Então vamos para a via judicial, e aí sim eu peço tudo o que tenho direito. Pensão vitalícia, metade da herança porque foi recebida durante a vigência do casamento, participação nos rendimentos futuros do seu consultório. Meu advogado já analisou. Tenho casos muito sólidos. Ele tinha advogado. Enquanto eu enterrava minha mãe, ele estava com um advogado. Se você assinar hoje, em 10 dias úteis, o dinheiro é transferido e cada um segue sua vida. Você fica com mais de 3 milhões, eu fico com pouco mais de 1. É uma divisão justa considerando tudo que vivemos juntos. Justa. Aquela palavra na boca dele. Olhei para aquele homem que eu conheci numa exposição de arquitetura havia 13 anos, que me conquistou falando sobre luz natural e espaços que respiram. Que chorou no nosso casamento, que segurou minha mão quando perdi um paciente pela primeira vez, que dormiu comigo em camas de hotel baratas quando ainda não tínhamos dinheiro para nada melhor. Procurei algum vestígio daquela pessoa. Não encontrei. Tudo bem, eu disse. Ele piscou. Tudo bem? Tudo bem, eu assino. Ele não esperava isso. Eu via na rigidez dos ombros dele, nos olhos levemente arregalados. Esperava choro, ou gritos, ou súplica. Não esperava calma. Peguei a caneta que estava sobre a pasta. Comecei a ler os documentos com cuidado, página por página, parágrafo por parágrafo. Ele ficou inquieto. Ficava olhando para o relógio, tamborilando os dedos na mesa. Você não precisa ler tudo agora, disse ele. É um processo padrão. Eu sou médica, respondi sem tirar os olhos do papel. Leio tudo o que assino. Li cada cláusula, cada linha. E enquanto lia, senti algo que só posso descrever como paz. Uma paz estranha, quase desconcertante, porque eu já sabia o que estava naqueles documentos. Já tinha visto antes. Assinei o primeiro documento. Me responde uma coisa. Falei enquanto assinava o segundo. Tem outra pessoa? O silêncio durou 3 segundos. Depois ele assentiu. Tem. Conheci ela há alguns meses. É uma situação complicada, você não precisa saber dos detalhes. Alguns meses. Enquanto eu cobria plantões duplos para pagar as contas da casa, enquanto eu visitava minha mãe no hospital todo fim de semana, enquanto ele dizia que estava em transição... Ela sabe do dinheiro? Perguntei.
Não tem nada a ver com dinheiro. Mas ele desviou o olhar. Assinei o terceiro documento, depois o quarto. Fechei a pasta e empurrei na direção dele. Pode ir, eu disse. Ele ficou parado, como se esperasse mais alguma coisa. Depois pegou a pasta, levantou, hesitou na porta da cozinha. Obrigado por entender, ele disse. Por tornar isso mais fácil. De nada. Ouvi a porta da frente fechar, o elevador descer. E então peguei meu celular e liguei para a Drotra Ferreira. Ana, disse ela quando atendeu. Vi que você assinou os documentos. Está tudo bem? Está tudo bem, respondi. Ele pediu 800 mil de compensação mais a metade dos bens conjuntos. Ela riu, uma risada curta e seca. E vai receber exatamente quanto? 0. Deixa eu te explicar de novo como funciona, disse a Drotra Ferreira, minha advogada especialista em direito de família, que eu conheci há 2 meses por indicação de uma colega e a quem eu devia mais do que ela imaginava. 6 semanas antes, quando os médicos confirmaram que minha mãe não ia melhorar, quando ficou claro que era questão de dias ou semanas, ela me chamou para uma conversa. Estávamos sozinhas no quarto do hospital, com o som do monitor cardíaco de fundo. Ela estava lúcida. Sempre foi lúcida até o final. Ana, ela disse, me segurando pela mão com uma força que surpreendeu. Eu preciso te dizer uma coisa e preciso que você me ouça direito. Estou ouvindo, mãe. Eu não confio no seu marido. Aquilo me parou. Minha mãe sempre foi discreta sobre ele. Cordial, educada, nunca critica explicitamente ninguém. Que aconteceu? Perguntei. Nada aconteceu. É instinto. 40 anos de hospital me ensinaram a ler pessoas. Vejo como ele olha para você, Ana. Não é como um homem que ama. É como um homem que está calculando. E quando eu partir vai ter dinheiro envolvido. Dinheiro muda pessoas que a gente achou que conhecia. Eu quis protestar, mas não consegui. Promete que você vai se proteger, filha. Promete que vai procurar alguém de confiança antes de acontecer qualquer coisa. Prometi. Na semana seguinte procurei a Drotra Ferreira. Expliquei a situação. Existe uma forma de proteger a herança em caso de divórcio? Perguntei. Existe mais de uma, ela respondeu. Mas a mais sólida, no seu caso, é uma blindagem patrimonial via trust testamentário combinado com uma cláusula de incomunicabilidade. Se a herança vier com essa cláusula registrada em cartório, ela simplesmente não entra no patrimônio do casal. Não é questão de acordo ou de separação de bens do casamento, ela estruturalmente não pode ser dividida em divórcio. E o meu marido pode contestar? Se tudo estiver registrado corretamente, não há o que contestar. Não é uma questão de opinião judicial, é uma questão de como o patrimônio está estruturado legalmente. Trabalhamos durante semanas. A doutora Ferreira coordenou com a advogada do inventário da minha mãe, incluímos a cláusula de incomunicabilidade no testamento. Registramos tudo em cartório. A herança, quando fosse liberada, iria diretamente para uma conta em meu nome exclusivo, blindada por lei, intocável em qualquer processo de divórcio. E então veio a parte que eu não planejei, a parte que meu marido planejou por mim. 3 semanas antes da minha mãe morrer, ele me pediu para assinar uns documentos. Disse que era para regularizar uma sociedade antiga que ele tinha com um ex-sócio, que precisava da minha assinatura como cônjuge para encerrar formalmente. Assinei, mas antes fotografei todas as páginas e mandei para a Drotra Ferreira. Ela me ligou 2 horas depois. Ana, isso não é dissolução de sociedade. Isso é um pacto antenupcial retroativo declaratório. Se você assinar isso, ele está documentando que vocês dois concordaram, retroativamente, com uma separação total de patrimônios durante todo o casamento. E o que isso significa na prática? Significa que qualquer herança ou doação que você receber, por ser formalizada após a data desse pacto, não é considerada patrimônio comum. É exclusivamente seu. Juridicamente, ele está se excluindo de qualquer direito sobre heranças futuras suas. Por que ele faria isso? Porque ele provavelmente achou que estava sendo esperto. Achava que assim garantia que você também não poderia reivindicar patrimônio dele no futuro, caso ele recebesse alguma herança ou venda de ativo. Ele estava pensando em se proteger, sem perceber que estava construindo exatamente a proteção que você precisava. Assinei.
Registrei em cartório com Adronta Ferreira como testemunha. E tinha mais uma camada. Quando li os documentos que ele me entregou na cozinha naquela manhã de terça, encontrei a cláusula que Adron Ferreira tinha me alertado que provavelmente estaria lá. Uma cláusula padrão em acordos de divórcio que dizia que nenhuma das partes poderia, após a assinatura, reivindicar heranças, doações ou recebimentos futuros da outra parte. Ele colocou aquilo para se proteger, para garantir que, se eu recebesse mais alguma coisa da família da minha mãe no futuro, ele não pudesse ser acionado por isso. O que ele não entendeu foi que aquela cláusula funcionava nos dois sentidos. Ao assinar aquele documento, ele formalmente renunciou a qualquer direito sobre heranças ou doações que eu já tivesse recebido ou viesse a receber, incluindo os R$ 4.300.000 da minha mãe. Então, resumindo, disse a doutora Ferreira naquela manhã, enquanto eu ainda estava sentada na cozinha, com o cheiro de café no ar. A herança está blindada pela cláusula de incomunicabilidade do testamento. O pacto retroativo que ele mesmo preparou exclui qualquer direito dele sobre patrimônio seu. E a cláusula que ele inseriu no acordo de divórcio é uma renúncia formal e registrável a qualquer valor que você herdou. Ele construiu 3 paredes diferentes sem perceber. E o que ele vai receber? Metade dos bens efetivamente comuns do casamento. Metade da conta conjunta, que tem R$ 34.000. Nada mais. Fiquei sentada em silêncio por um momento. E a pensão compensatória que ele pediu? Tecnicamente, ele poderia tentar pedir numa ação judicial, mas o acordo que ele mesmo preparou tem uma cláusula de quitação ampla e irrevogável de quaisquer obrigações financeiras entre as partes. Ele quitou ele mesmo antes de começar. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da cozinha. O jardim estava com aquela luz de manhã cedo que minha mãe adorava. Ela dizia que era a hora em que o mundo ainda não tinha se decidido por nada. Nos dias seguintes, meu marido mandava mensagens educadas e razoáveis. Perguntava como eu estava. Dizia que torcia por mim. Uma vez mandou uma mensagem dizendo que sempre me admirou como profissional e que sabia que eu ia ficar bem. Eu respondia com brevidade. Estava bem. No 5º dia depois da assinatura, ele veio buscar as últimas coisas do apartamento. Chegou com ela. Eu estava na sala quando a porta abriu. Ela era mais jovem do que eu imaginava. Devia ter uns 30 anos, cabelo comprido, roupas de marca, um sorriso que tentava ser despreocupado e não conseguia. Ele me apresentou usando meu nome, sem adjetivos, sem contexto. Ela me disse que sentia muito pela situação. Essas coisas acontecem, eu disse. Vi os olhos dela varrerem o apartamento. A Juliette Sofa que levei 3 meses para escolher, a estante que ocupava a parede inteira da sala, a vista para o parque. Vi ela calculando. Vi ela imaginando. Enquanto ele enchia caixas no quarto, ela ficou na sala, olhando pela janela. É um apartamento lindo, ela disse. É, concordei. Já procurou onde vão morar? Ele disse que vamos procurar algo depois que o dinheiro for liberado. Ela sorriu com um canto da boca. Deve ser excitante, recomeçar do zero com recursos assim. Eu não disse nada. Eles saíram meia hora depois com 4 caixas e 2 quadros que eram dele. Na porta, ele parou. O dinheiro deve cair amanhã ou depois, certo? O processo de inventário confirmou a liberação para esta semana, eu disse. E você vai fazer a transferência assim que cair? Claro, eu disse. Um acordo é um acordo. Ele sorriu. O mesmo sorriso de quando ganhou uma licitação anos atrás, o sorriso de quem acha que chegou onde queria. Obrigado por ser assim, Ana, por ser madura. Muita gente complica o que não precisa ser complicado. Eu sei, eu disse. Eles foram embora. Ouvi o elevador, ouvi o silêncio depois, e então fui à janela ver o carro dele sair da garagem. Ela estava rindo de alguma coisa. Ele também. Naquela noite dormi melhor do que havia dormido em meses. Na manhã seguinte, às 8h42, recebi a notificação. Inventário liberado. Transferência acreditada. R. 4.312.000,00. 5 segundos depois, outra notificação. Transferência automática para a conta de titularidade exclusiva, conforme instrução registrada. R. 4.312.000,00.
O dinheiro entrou e saiu da conta em menos de 10 segundos, indo direto para a conta blindada que a Druma Ferreira e eu tínhamos estruturado. Meu celular tocou imediatamente. Ana. A voz dele tinha uma leveza que eu já não ouvia há meses. O dinheiro caiu. Eu vi aqui no sistema do banco. Vi também, eu disse. Então você pode fazer a transferência agora? Precisamos conversar sobre isso. Silêncio. Depois. Sobre o quê? Você se lembra dos documentos que me pediu para assinar um mês atrás? Os da dissolução de sociedade com seu ex-sócio? Sim, e daí? Não eram documentos de dissolução de sociedade. Era um pacto antenupcial retroativo declaratório. Você tentou documentar uma separação formal de patrimônios retroativa ao nosso casamento? Eu não entendo o que você está dizendo. Estou dizendo que você foi ao cartório, com um advogado, e preparou um documento que separa formalmente os nossos patrimônios de forma retroativa. O que isso significa é que qualquer herança que eu receba é exclusivamente minha, por disposição legal registrada, por você mesmo. Um silêncio mais longo dessa vez. Isso é ridículo. Você assinou um acordo de divórcio onde concordou em me dar 800 mil. Li esse acordo com cuidado, linha por linha. Você colocou uma cláusula de quitação ampla e irrevogável de obrigações financeiras entre as partes. E também uma cláusula de renúncia a heranças e doações recebidas pela outra parte. Você colocou isso para se proteger, para que eu não viesse atrás de qualquer herança que você eventualmente recebesse. Mas essa cláusula funciona nos dois sentidos. Você renunciou formalmente a qualquer valor que eu herdei. A voz dele mudou, a leveza sumiu, e no lugar ficou algo que eu reconheci como desespero mal disfarçado de raiva. Você não pode fazer isso, eu vou processar. Com base em quê? Você me deu os documentos, você os preparou, eu os li e assinei o que estava escrito. Cada linha foi escrita pelo seu advogado, não pelo meu. Eram 6 milhões, ele gritou. 4 milhões, você não precisa de tudo isso. Eu pensei na minha mãe pegando 2 ônibus às 5 da manhã por 40 anos. Pensei nela fazendo faxina nos fins de semana para me dar uma vida diferente. Pensei na carta com letra grande e redonda que ela deixou pedindo que parte do dinheiro reformasse a ala pediátrica. Minha mãe trabalhou 40 anos por esse dinheiro, eu disse. Levantava antes do sol, dormia depois da meia-noite, cuidou de estranhos com o mesmo amor que tinha por mim. E ela me pediu que eu protegesse isso. Que não deixasse ir para alguém que só apareceu quando achou que tinha algo a ganhar. Você sabia. Você sabia desde o começo. Minha mãe sabia, eu disse. E eu aprendi a confiar no julgamento dela. Desliguei. O telefone tocou de novo imediatamente. Deixei tocar. Depois começaram as mensagens. Dele, depois dela. Dele. Ana, isso não é justo. Podemos conversar. Dela. Você não entende o que está fazendo, ele tem compromissos, a gente fez planos. Dele. Por favor, só precisamos conversar, me dá essa chance. Dela. Que tipo de pessoa faz isso com alguém? Você é calculista e fria. Bloqueei os dois. 1 hora depois, a doutora Ferreira ligou. O advogado dele me contatou, disse que vai entrar com ação judicial. Com que fundamento? Eu perguntei. Foi o que perguntei, ela respondeu. Ele não tinha resposta clara. Vai tentar argumentar vício de consentimento que você induziu ele a erro ao assinar documentos que não compreendia. E isso tem fundamento? Nenhum. Ele foi assistido por advogado em todos os documentos. Cada assinatura tem data, testemunha e reconhecimento em cartório. Não há nada a fazer. Quanto tempo até ele desistir? Minha experiência diz que entre 2 e 4 semanas. Quando o advogado explicar que não tem caso, ele vai recuar. Ela estava certa. 3 semanas depois, recebi uma notificação formal de que a ação tinha sido retirada antes mesmo de ser protocolada. Nesse período, a vida continuou da forma estranha que a vida tem de continuar mesmo quando tudo mudou. Eu ia ao trabalho, atendia pacientes, ouvia corações que falhavam e corações que se recuperavam. À noite voltava para o apartamento que agora era só meu, com o silêncio que no começo era pesado e foi ficando mais leve. Soube por uma amiga em comum que ela tinha terminado com ele 2 semanas depois que ficou claro que não havia dinheiro.
Aparentemente, ela tinha feito planos concretos, falado para pessoas, se comprometido com coisas que dependiam de uma transferência que não veio. Quando a realidade chegou, chegou de uma vez. Ele me mandou flores, mandou uma carta à mão, mandou mensagem do número de um amigo porque eu tinha bloqueado o dele. Dizia que tinha cometido o maior erro da vida, que não era a pessoa que tinha sido, que se eu desse uma chance, seria diferente. Não respondi. Não por raiva. Raiva é uma emoção que consome quem sente, não quem é seu alvo. Não respondi porque algumas coisas se encerram e ponto. Não porque a pessoa seja monstruosa, não porque você queira punir, mas porque você entendeu que abrir aquela porta de novo seria trair a promessa que fez para si mesma. 2 semanas depois da retirada da ação, fui ao hospital onde minha mãe trabalhou por 40 anos. Levei os documentos de doação. A diretora da ala pediátrica me recebeu numa sala pequena, com um vaso de flores artificiais na mesa e uma foto emoldurada da fachada antiga do hospital. R. 1.200.000 para a reforma completa da ala pediátrica, incluindo novos equipamentos de monitoramento cardíaco pediátrico. Era mais do que minha mãe tinha especificado na carta, mas era o quanto eu calculei que aquele setor precisava. A diretora ficou em silêncio por um momento olhando para os documentos. Depois levantou os olhos. Sua mãe atendeu meu filho aqui neste hospital quando ele tinha 4 anos e eu não tinha dinheiro para nada. Ela ficou além do horário 3 noites seguidas sem cobrar nada extra. Eu nunca consegui agradecer como devia. Não precisa agradecer a mim, eu disse. Agradeça a ela. Saí do hospital e fui ao cemitério. Levei flores do jardim de casa, as mesmas que minha mãe cultivava nas jardineiras do apartamento dela, aquelas flores cor-de-rosa que ela dizia que eram teimosas porque sobreviviam a qualquer coisa. Limpei a lápide, coloquei as flores, sentei numa cadeira de madeira que havia perto do túmulo. Fiquei algum tempo sem falar, só ouvindo o som do vento nas árvores e de um pássaro distante que eu não soube identificar. Cumpri o que você pediu, eu disse por fim. O dinheiro foi para o hospital, o resto está protegido, e eu estou bem. O vento aumentou por um segundo, moveu os galhos acima de mim com um som que parecia resposta. Eu sei que é imaginação. Sou médica, acredito em ciência. Mas naquele momento aceitei aquilo como resposta e senti algo que só posso chamar de paz completa. Hoje, 6 meses depois, quando olho para trás, não reconheço a mulher que durante anos foi diminuindo o próprio volume para que outra pessoa se sentisse maior, que trabalhava em dobro e se desculpava por isso, que via sinais e escolhia não ver. Aprendi que conhecer alguém durante muitos anos não significa necessariamente que você o conhece de verdade. Às vezes você conhece a performance que alguém ensaiou para a sua frente. Às vezes, quem te conhece de verdade são as pessoas que te amaram antes de você ter qualquer coisa que valesse a pena tomar. Minha mãe me conhecia, me viu crescer, me viu errar, me viu construir. E na última semana de vida, com os tubos e os monitores e o cheiro de hospital que ela mesma tinha cheirado por 40 anos de outro lado, ela me olhou e disse: "Eu trabalhei muito para deixar isso para você, não para ele. Promete que vai se proteger." Prometi. Uma promessa é uma coisa séria quando é feita para alguém que está morrendo. É a última coisa que você pode dar. E eu dei com as 2 mãos. Ele me mandou uma mensagem há 1 mês, curta, sem pontuação, de um número que eu não reconheci. Dizia apenas: "Você ganhou." Não respondi, porque ele ainda não entendeu que isso nunca foi uma competição. Nunca foi sobre ganhar ou perder, sobre provar algo, sobre vingança. Não existe satisfação no que aconteceu, existe apenas a sensação tranquila de ter feito o que era certo. Foi sobre honrar 40 anos de ônibus às 5 da manhã. Foi sobre cumprir uma promessa feita de mão dada, numa cama de hospital. Foi sobre entender que o dinheiro da minha mãe não era meu dinheiro. Era o tempo dela, o sono que ela abriu mão, a dor nas costas que ela nunca reclamou, o sonho que ela teve para mim quando eu ainda nem sabia sonhar sozinha. Nenhum acordo de divórcio tem cláusula que cubra isso. Nenhuma ação judicial alcança. Nenhum advogado negocia o valor de uma vida inteira de amor.
E se você está lendo isso, se está passando por algo parecido, se alguém está tentando convencer você de que você deve menos do que merece, ou que você pede demais ao querer ser amada pelo que é e não pelo que tem, lembre de uma coisa. As pessoas que realmente te amam não chegam com pastas azuis e cláusulas preparadas no dia do seu luto. As pessoas que realmente te amam ficam quando não tem nada a ganhar. E se essas pessoas já não estão mais aqui, às vezes elas nos ensinam isso justamente antes de partir, de mão dada, numa cama de hospital, pedindo uma promessa. Cumpra a sua.